Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato e mais um vídeo para o canal. E nesse vídeo eu estou trazendo mais um estudo. Então, como a gente tem feito nos últimos vídeos aqui no canal, eu sempre trago alguns artigos, aos quais eu estou estudando, aos quais eu tenho visto, para trazer justamente aqueles artigos que tratam das temáticas que a gente trata aqui no canal. Então, nesse artigo feito por pesquisadores italianos, eles fizeram um levantamento de 93 acidentes ligados, grandes acidentes, né, no caso acidentes maiores, ligados a indústrias que têm processo de produção de biodiesel. Então, nesse tipo de acidente, né, a gente sempre tem falado aqui no canal, mas não custa nada lembrar, os acidentes maiores são justamente aqueles, né, incêndios, explosões, grandes derramamentos, que geralmente podem causar prejuízos para o meio ambiente, as pessoas, o patrimônio, para a continuidade operacional, como também para as imagens das empresas, certo? Então, nesse vídeo, ele faz essa caracterização desses acidentes, né, baseados em mais diversos tipos de bancos de dados. Então, ele já inicia o artigo trazendo um gráfico bem interessante, né, esse gráfico aqui, que ele faz o seguinte, na esquerda você tem a porcentagem no número de acidentes, no caso, investigados por eles, e na direita a produção mundial. Então, de biodiesel, né? Então, cerca de 71% dos acidentes analisados por eles, desses 93, eles ocorreram na América do Norte. E a América do Norte, ela somente tem 16% da produção, por exemplo. Está fazendo um comparativo entre acidente e produção. Por exemplo, se a gente trazer para a nossa realidade, né? América Central e América do Sul. Então, nós temos uma representação pequena, apesar de importante, né, mundialmente, mas ainda temos uma representação pequena em relação ao mundo, da quantidade de acidentes, mas com uma produção elevada, né, quantidade de acidentes pequena, com uma produção mais elevada, certo? Mas os autores eles separaram esses grandes acidentes em 5 categorias. Então, fogo, múltiplos cenários, explosões, liberação, né, derramamento, ou ainda cenários que envolvem asfixia, nuvem tóxica. Se a gente observar, vamos observar que grande parte, né, cerca aproximadamente 40% dos eventos aqui, eles envolvem fogo. Então, nas fases de produção nas fases de produção, né, basicamente, é onde você tem grande parte dos acidentes que envolvem a indústria de produção de biodiesel, esses acidentes ocorrendo. Já em múltiplos cenários, a gente observa um pouco diferente. Então, no múltiplo cenário, que é aquele efeito dominó, né? Um incêndio seguido de uma explosão seguida de incêndio, uma explosão seguida de outras explosões, ou um derramamento, enfim. Você tem isso acontecendo mais em locais de armazenamento, né, storage, do que em locais de produção. Então, veja como existe essa característica, né? Já para explosões, geralmente nas fases de produção, né? Na fase de produção onde geralmente acontece. Isso porque, né, a gente sabe que na produção é onde o produto em si ele vai passar por mais transformações. Ele vai estar a temperaturas maiores, ele vai passar por pressão maior, então a possibilidade de explosão ela se torna mais evidente, certo? Bom, aqui ele fez algumas junções, né, de alguns eventos de acordo com as investigações, explosão e fogo, né, aglutinando, e aí fogo e explosão, né, isso aí é em relação a múltiplos cenários, liberação e fogo, e explosão, e após isso a liberação. Veja também que tem também algumas similaridades, né? Os eventos de explosão seguidos de incêndio, eles geralmente são mais comuns, não somente nesse tipo de indústria, mas também em outros tipos de indústria, como petroquímicas, por exemplo. Certo? E aí as causas desses acidentes. Então, geralmente, cerca de 26% erros relacionados à manutenção, 23% falhas nos equipamentos, 22% erro operacional, 18% falha de componente, certo? Então, a gente aí vê uma semelhante também à área, a outras áreas, né? O erro de manutenção, ele é importante também, né? A gente, inclusive, já fez vídeos aqui no canal falando um pouco sobre
sobre isso, né, sobre acidentes vinculados à parte de manutenção, como também na parte das falhas humanas, né, como erros operacionais. Então, isso também está dando como causa em relação a esse tipo de evento, certo? Eles fizeram aqui também um gráfico bem interessante. Isso aqui é um gráfico de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, ao qual ele leva em consideração os fatores aqui, ele leva em consideração as falhas e as motivações, né? As principais causas. Então, ele é bem interessante esse gráfico. Se você não conhece o gráfico de Ishikawa, é bom entender primeiro como funciona o gráfico, para depois entender também como foi levantado. Eles também fizeram daqueles acidentes aos quais eles conseguiram pegar a informação, né, de onde eles foram originados, né, que tipo de equipamento ou ainda que tipo de atividade, né, não somente é do processo, mas é qual o processo, né, unidade de processamento, é uma unidade de utilidade, por exemplo, enfim. Outra coisa importante também nessa análise é em qual fase, né? Startup, shutdown é justamente partida e parada de unidade, que também são eventos durante o ciclo de vida da unidade que podem trazer acidentes, né? Imagine a partida, o rampeamento, né? O aquecimento, a preparação para o aquecimento, para a produção dos produtos, como também a parada. Isso também trazem muitos acidentes. Manutenção, como também nas fases normais de operação, certo? Então, é um artigo bem interessante, ele também faz essa divisão também nessas fases aqui, utilizando mais um gráfico, certo? Então, esse era o artigo que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, né? A gente vê alguns dados bem importantes, como os gráficos que a gente passou, né? Principalmente vinculados à parte de manutenção, operação, como também de falhas humanas. Eu vou deixar esse artigo para que vocês possam, depois com calma, fazer uma leitura. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum dado, não tem problema, deixa aqui no comentário que a gente também faz essa contribuição também, dando as nossas opiniões e escrevendo também sobre o assunto, certo? O artigo também traz no final todos os acidentes de uma forma resumida, todos os 93. Então, bem importante, né? Você pode, inclusive, caso você trabalhe nesse tipo de indústria, pegar essas realidades, né? Essas lições aí, que são lições aprendidas, e levar para a sua unidade industrial também, para que você também possa ter aprendizado, certo? Esse tipo de artigo eu gosto muito de trazer, porque ele justamente mostra dados, mas também ele é uma forma da gente aprender com os acidentes. Então, a gente sabe que acidentes como esse, eles não têm uma frequência muito grande. Então, quanto mais a gente esmiuçar, entender, aprender como esses acidentes ocorrem, melhor para o nosso dia a dia. Tranquilo? Então, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho, né, para que você sempre receba as notificações, como também nos acompanhe nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, como também no nosso LinkedIn. Tranquilo? Então, pessoal, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.